Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Aline, do curso de auxiliar veterinário da unidade de Embu-Guaçu, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre a aula 4 da apostila de bovinos, que são as principais doenças virais que a gente encontra nesses animais hoje em dia, tá bom? Então, a primeira doença que a apostila mostra pra gente é a raiva. A raiva é uma doença viral e o vírus ele é do gênero Lyssavirus, tá? Família Rhabdoviridae. Ele acomete os mamíferos de modo geral, inclusive o homem. Então, é uma zoonose, pode passar dos animais para o homem, tá bom? A letalidade desse vírus é de aproximadamente 100%. Então, quando o animal é infectado, é muito provável, quase 100% de chances que ele venha a óbito, tá? Por isso é tão importante. Os sinais que o bovino apresenta quando ele é acometido por essa doença é apatia, de começo ele fica apático e tem corrimento nasal. Dificuldade de deglutir, então ele tem dificuldade de se alimentar. Ele tem cialorreia, que é o aumento da produção de saliva, então ele baba muito, o animal ele tem uma baba muito maior do que o normal, tá? E aí vem a incoordenação motora. O animal começa a perder os seus movimentos de começo das patas traseiras. Então, começa nas patas traseiras e vem para o resto do corpo, até que ele se deita, tá? Ele fica em decúbito lateral e aí ele faz o movimento de pedalada. O boi fica fazendo assim até ele vir a óbito, tá bom? A profilaxia seria a vacinação. A vacinação dos animais anualmente, tá? A vacina contra a raiva. O principal meio de infecção dos bovinos é o morcego. O morcego tem esse vírus em si e aí ele pode passar para os animais sem com que ele tenha sinais clínicos da doença. Então ele consegue conviver com o vírus sem vir a óbito. Então ele é um vetor. Ele passa para o bovino no campo, geralmente, né? É o animal que é o principal vetor da doença para os bovinos, tá bom? A segunda doença que a apostila fala é a febre aftosa. Ela também é uma zoonose, mas de baixa incidência. Então é bem difícil passar para os humanos. É muito mais difícil do que a raiva, porém continua sendo uma zoonose. Isso é muito discutido hoje em dia, mas ainda é considerado uma zoonose, tá bom? Os animais que são acometidos são o de casco fendido. Tem os animais de casco, como por exemplo o cavalo, mas tem os animais de casco fendido, que é o casco com uma rachadura no meio. E aí a gente pode falar dos bovinos, dos suínos, dos ovinos e os caprinos também, tá bom? O vírus ele é passado geralmente pelo ar, pelos aerosóis que os animais soltam no ar, por fômites, que seriam aonde o animal come, e aí o outro animal vai e come também pode se infectar, tá bom? E aí os sintomas da febre aftosa são febre alta, e aí o animal para de comer. Ele para de comer por quê? Porque dentro da boca do animal vão se formar grandes feridas, que são as aftas, né? Por isso febre aftosa. E aí, como isso dói, e pode estar na gengiva, na língua, na mucosa, na bochecha do animal, ele para de comer. Também existem feridas em casco e no úbere das vacas, tá? Lembra na aula passada que eu falei do úbere, que é o lugar que é armazenado o leite? Ali também pode surgir feridas, tá bom? Então, o animal ele também pode ter dificuldade de se movimentar. Então, ele para de comer, para de se movimentar e aí tem as perdas econômicas. Então, o produtor que tem um gado com febre aftosa, ele perde muito, porque a vaca vai parar de produzir leite, porque não está se alimentando. Ou o bovino de corte, ele vai parar de ter um crescimento normal, porque ele não está se alimentando, o crescimento vai ser diminuído, tá bom? Então, tem vacinação no Brasil e ela é obrigatória a cada 6 meses. Por causa das grandes perdas econômicas e as propriedades que têm esses animais infectados, elas são interditadas, para não passar de jeito nenhum para nenhum outro lugar, tá bom? Aí a terceira doença que a gente fala na apostila é a papilomatose, é causado pelo papilomavírus, tá? É a formação de pequenos
papilomas na pele e mucosa, geralmente é no rosto do animal, então geralmente é em volta dos olhos, no nariz, na mucosa da boca, na boca e por fora, no rosto inteiro do animal, digamos assim, tá? E são verrugas que às vezes elas podem crescer bastante e isso pode incomodar o animal. Então, por tão incomodado que ele se sente com essas verrugas, ele também pode parar de comer, tá? E aí tem baixa na produção, tá bom? Por que que esse papiloma é passado pelos animais? Ele pode ser passado além do contato direto de animal com animal, por outras coisas, como por exemplo agulhas infectadas na vacinação ou materiais que usa-se para fazer descorna ou para fazer castração também, tá? Se você não desinfeta direito, você não limpa aquele material muito bem, não esteriliza, quando você usa em outro animal, você pode estar passando papilomavírus para os outros animais. E aí, a profilaxia é evitar comprar esses animais que tenham papilomavírus, ou se tiver, que separem dos outros animais para não ter contato e aí não passar a doença, tá bom? A quarta doença que a gente vê na apostila é um conjunto, né? Que é o herpes vírus e o pestis vírus. Mas aí a gente pode falar da doença separadamente, que daí seria a rinotraqueite viral bovina, tá bom? O que ela faz? Ela é causada pelo herpes vírus e ela faz com que o gado tenha retardo no crescimento. Então, os bovinos que seriam adultos em 2 anos demoram mais para ser adultos, tá bom? E também tem baixa na produção de leite e também pode ocorrer aborto em animais prenhes, tá bom? O animal ele pode ter, mas pode não manifestar a doença. Então, às vezes ele tem o herpes vírus, mas tá tudo bem, então ele não manifesta nenhum sinal. Aí, quando ele é estressado por alguma coisa, ou por mudança de dieta brusca, ou por transporte mesmo, ele pode apresentar a manifestação clínica dessa doença. Tem vacina, tá bom? Para rinotraqueite e ela não é obrigatória, mas tem. Uma outra doença é a diarreia viral bovina, tá bom? A diarreia viral bovina ela é causada pelo pestivírus. E aí, ela pode ser colocada como 4 tipos: a subclínica, aguda severa e síndrome hemorrágica. Como é uma doença diarreica, causa diarreia nos animais, ela pode ser muito perigosa, porque eles podem manifestar sinais clínicos bem brandos, que daí seria a subclínica, que a gente tem levemente uma febre leve, e aí cria-se anticorpos para esse vírus e ela é combatida no sistema. Ou ela pode ser uma síndrome hemorrágica, que daí ela tem uma diarreia hemorrágica, a gente pode dizer gastroenterite hemorrágica com sangue, né? Diarreia com sangue. E aí também a gente pode ter sinais fortes, como, por exemplo, o animal fica apático, desidratado por causa dessa diarreia e pode vir a óbito também. Então, ela é desde uma doença muito branda ou uma doença muito forte que pode fazer os animais virem a óbito, tá bom? Também tem vacina, mas ela não é obrigatória no Brasil, tá? E aí, por fim, a gente fala de uma doença que ela não é um vírus, mas a gente pode classificar ela aí como uma doença junto nessa aula, tá bom? Que é a doença da vaca louca, que é a encefalopatia espongiforme, tá bom? A doença da vaca louca foi muito falada nas décadas passadas, porque ela ficou muito famosa lá no Reino Unido, tá bom? Porque teve um surto muito grande lá. E aí, o que causa a doença da vaca louca? Não é um vírus, é um prion. O prion a gente pode definir como uma proteína modificada da membrana plasmática das células nervosas. Então, tem nos animais, ela é modificada e aí, por causa do uso de farinha de ossos,
na alimentação dos bovinos, farinha de osso de bovinos e de ovinos na alimentação de bovinos. Um animal que só come plantas, quando ele é alimentado com esse tipo de farinha de ossos, pode vir causar problemas. Se a farinha de ossos ela tem esse prion, é causada a doença da vaca louca. Então, quando tinha-se antigamente, hoje em dia o Brasil tá livre da doença da vaca louca, tá? E aí, o que causava era esse prion, que é uma proteína modificada, tá bom? Que vem de outros animais, quando você alimenta a vaca com ração que tem a proteína de outros animais, que tem a farinha de osso, tá? Ela causa um processo degenerativo crônico e aí o animal pode vir a óbito por isso, tá bom? Então é isso. Hoje a gente teve essa aula de doenças virais. Tem na nossa apostila exercícios, 3 exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, se puderem me enviem, tá bom? Via WhatsApp. E é isso por hoje, pessoal. Se cuidem, tá? Espero que fiquemos todos bem e até a próxima aula.